Queremos falar nessa noite sobre as marcas deixadas por uma mãe. As marcas deixadas por uma mãe. Confesso para os irmãos que hoje não é um dia muito alegre para mim, pelo fato que o ano passado nós basicamente passamos o Dia das Mães no hospital e minha mãe veio a falecer, então, depois na quarta-feira, né? E enterrada na quinta-feira. Então, assim, todo Dia das Mães a gente costumava, né, pelo menos quando eu estava aqui, eu costumava ligar para ela, né, conversar um pouco, dar os parabéns. E sempre, muitas vezes, eu ouvia algumas reclamações, né, também, principalmente por nós estarmos longe, né, ou o desejo de nós estarmos lá, principalmente nesse dia. E algo interessante, irmãos, que a gente precisa realmente lembrar, é que as mães não são eternas, né? Um dia elas partem. E quantos aqui dos irmãos também, né, eu joguei por 46 anos no time de quem tinha as mães, né? Agora eu estou do outro time, né? Os que não têm as mães. Quantos aqui estão na mesma situação que eu? Não tem a sua mãe mais presente. Então os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Chega o Dia das Mães, logicamente você vai lembrar da sua mãe, mas você não tem o prazer de estar perto, de falar, de conversar, de ouvir a voz, e sente falta, né? Sente saudade. Não sei se os irmãos que já perderam suas mães mais tempo, se isso passa, mas sei que não é fácil, né? Sempre vem a memória, e a vontade realmente, tenho certeza, né, que de todos nós, é de termos elas novamente conosco. Muitas vezes também fica o pensamento, ou pelo menos a mentalidade, né, de que poderia ter feito melhor, né? Poderia ter feito mais, poderia estar mais presente. E a gente sabe também que Deus tem um plano para tudo, mas nós não somos também perfeitos, né? Então sempre falhamos. Por mais que a gente queira acertar, a gente sempre falha, inclusive com as mães. Mas que nós falhamos, que nós erramos tentando acertar, amém? E não já partindo direto para o erro, né? E eu tenho certeza que Deus leva em consideração isso também. Esse tema, as marcas deixadas por uma mãe, serve tanto para as mães que estão vivas, ainda você tem a sua mãe, quanto também para nós que talvez não temos mais nossas mães conosco. E com certeza, irmãos, muitas marcas foram deixadas ou estão sendo deixadas através da vida de cada mãe. Vamos ler Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte: porventura pode uma mãe, deixa eu ler de novo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Qual é a resposta? Sim, pode. As mães são falhas. Infelizmente, existe muitas mães que realmente não, desculpe a sinceridade, mas nem deveria ter esse título de mãe, né? Porque nunca realmente ganhou crédito como mãe. Vou ler de novo. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre?
Ainda que isso possa acontecer, irmãos, conforme nós sabemos que pode, a Bíblia continua dizendo: mas ainda que esta se esquece dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus está falando isso para a nação de Israel. E é interessante que, Deus fala, olha, ele usa uma mãe, usa uma mulher que teve filhos como sendo aí um amor quase perfeito, para comparar com seu amor perfeito. Interessante que não usou o pai, né? Embora Deus é pai. E Deus usou uma mãe. Se isso acontecer, ou seja, talvez podemos pensar que se o melhor amor que existe na terra falhar, o meu amor não vai falhar. Disso nós temos certeza, né? O amor de Deus não vai falhar, ele nunca vai esquecer. Não só, como ele disse aqui, da nação de Israel, mas aquele que é dele, aquele que pertence a ele. E hoje, como já falamos no primeiro tempo, os salvos em Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Desperta-nos, toca-nos, cada um de nós sendo filhos ou também sendo mães, e nos desperte para sermos melhores, tanto filhos quanto também mães. E em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. A palavra bíblica traduzida como mãe é a palavra hebraica ame, A-M-E. Pronuncia-se amai, ou amai, né? A-H-M-A-Y. E significa, essa palavra significa o vínculo da família. A palavra também significa uma força que fortalece e mantém as coisas juntas. Então, sem diminuir a importância do pai, na família, nós podemos dizer hoje que a mãe tem o poder de ser a cola do lar. Ela tem o poder de manter a família unida, e a Bíblia é prova disso, A mulher sábia, mas a tola destrói com suas próprias mãos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então ela tem o poder, a mãe tem o poder de ser a cola, de manter a família unida, mas ao mesmo tempo tem o poder também de destruir o seu lar. É uma peça-chave do lar. Uma peça-chave. Infelizmente o mundo tem caminhado caminhos tão longe, do que é chave, do que é padrão, do que do que não pode faltar. E muitas vezes lares têm sido formados por 2 homens, por 2 mulheres. E uma coisa realmente totalmente diabólica. Não foi assim que Deus fez. Mas Deus criou homem e mulher. E a mulher, Deus deu a capacidade de ser mãe. Deus deu a capacidade da mulher carregar no seu ventre, durante mais ou menos 9 meses, uma criança. Gerar vida. Quem que é o dono da vida, irmãos? Deus. E Deus compartilha desse dom que ele tem, que é a sua natureza, com a mulher, de poder gerar vida. Sem dúvida, nossas mães marcaram nossas vidas de várias formas. Alguns dos mais famosos líderes americanos, principalmente, foram marcados por suas mães. E não só americanos, mas em todo mundo, provavelmente muitas pessoas que se destacaram no mundo, muitos talvez foram por causa da mãe e não do pai. Por exemplo, George Washington, já ouviram falar dele?
Ele disse: minha mãe era a mulher mais bela que eu já vi. Tudo que sou, devo à minha mãe. Atribuo todo o meu sucesso na vida à educação moral, intelectual e física ao que recebi dela. George Washington, um dos presidentes, dos Estados Unidos. Da mesma forma também o ex-presidente Reagan, ele disse: da minha mãe eu aprendi o valor da oração, como ter sonhos e acreditar que poderia torná-los realidade. O ex-presidente também, John Quincy Adams, ele disse: tudo que eu sou, minha mãe fez. Percebe que eles não falaram sobre os pais, né? O ex-presidente também, Abraham Lincoln, disse, ele acreditava, tudo que sou, eu espero, tudo que sou ou espero ser, devo à minha mãe. Lembro-me das orações de minha mãe e elas sempre me seguiram. Elas se agarraram a mim durante toda a minha vida. Irmãos, eu posso dizer que as orações de nossas mães ainda têm poder, mesmo depois da morte. Deus ainda responde às orações. Ainda está no coração de Deus. Não foi à toa que Deus colocou o amor da mãe aqui em Isaías, comparando com o seu amor perfeito. Então, essas declarações aqui são só um exemplo, desses homens, grandes homens dos Estados Unidos, são só um exemplo de milhões de brasileiros que também foram marcados por suas mães. Talvez alguns dos irmãos aqui poderiam dizer a mesma coisa. Eu poderia dizer isso, porque como muitos sabem, o meu lar foi um lar onde houve o divórcio. Então minha mãe casou de novo. Embora o meu padrasto foi uma bênção, foi uma figura masculina no lar, desde os 4 anos, 5 anos de idade, mais ou menos, quando eles se separaram, meus pais. Então, o meu padrasto foi uma figura masculina no lar, e isso foi de suma importância, eu acredito nisso também, embora não estava de acordo com a vontade de Deus, Deus não é a favor do divórcio. Ele me ensinou de várias formas, mas quem realmente tinha a responsabilidade e pegava isso como responsabilidade de ensinar, de disciplinar, principalmente, era minha mãe. Enquanto ela teve saúde, ela sempre fez isso, pelo menos tentava, porque, como eu disse, nenhuma mãe é perfeita, todas são pecadores. E eu acredito que boa parte do que eu sou hoje, eu devo à minha mãe também. Talvez aquelas correadas, aquelas cintadas, aqueles tapas, aqueles beliscões, que hoje é proibido, não é verdade? Me fizeram o que eu sou hoje. E hoje em dia a gente vê tanto desrespeito, Tanto desrespeito. Tirou a disciplina, o desrespeito aumentou. Mas os irmãos também poderiam dizer algo assim, O irmão Lorival quer falar alguma coisa? Pega o microfone para ele, fazendo um favor. Não sei se é com relação à mãe, mas fique à vontade para falar com relação à mãe. Boa noite, irmão. Somente aqueles castigos que ela dava para a gente, abraçar quando nós brigava e pedir desculpa um ao outro que ele doía. Nossa, meu Deus. E quando nós pegava as coisas dos outros, que ela fazia a gente devolver, é só isso mesmo. Mas tá bom, eu tenho saudade dela. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu espero que vai acontecer na minha vida, eu agradeço a ela. Amém. Obrigado. Amém. Ele me a fez... mesma fala que eu apanhei pouco. Eu sou pequeno, mano, não posso apanhar, não. Ele me fez lembrar de uma vez que,
Pelo menos que eu me lembre, né? A única vez que eu que eu peguei algo do supermercado sem pagar. Foi a única vez, irmãos. E eu não sei como que eu consegui, tipo assim, pegar do supermercado sem pagar, sair com um negócio, de forma que o supermercado não ficou sabendo, mas eu cheguei em casa e minha mãe já estava sabendo. Eu não sei se é sexto sentido, o que é aquilo. E aí você sabe o que aconteceu, né? Foi a primeira e única vez que eu tentei pegar algo no supermercado e sair, né? Hoje também está bem mais difícil, né, fazer isso, mas naquela época era fácil você fazer isso, né? Não tinha tanta segurança, não tinha nada, então... mas eu lembrei disso pela fala do irmão Lorival, né? Ok. Irmãos, as marcas deixadas por uma mãe. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de marcas que uma mãe pode deixar. São só alguns exemplos. Com certeza existem mais. Com certeza, se eu abrisse aqui para os irmãos iriam falar mais marcas que as suas mães deixaram na sua vida. Mas a primeira marca, conforme 1 Coríntios 15, versículo 4 ao versículo 7, é a marca do amor. A marca do amor. 1 Coríntios 13, desculpa, eu falei 15, né? 13, versículo 4 ao versículo 7. A Bíblia nos diz: o amor é sofredor. Que mãe que não sofre com filho, né? E ainda assim continua firme, né? Insistente. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha, né? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Isso é uma realidade na vida das mães. Infelizmente, muitas vezes isso ultrapassa o limite, de forma que as mães acabam se esquecendo de si mesmas, acabam se esquecendo dos seus maridos, do seu casamento, e passa a vida em volta dos filhos, ou passa a vida voltada para os filhos. Não pode ser assim também, mas isso é característico da mãe, de não buscar os seus interesses, mas sempre pensar no filho. Lembro de uma vez, acredito que foi em Franca isso, uma criança caiu em um lugar que estava cheio de água, um lugar, acho que estava em construção, mas choveu e encheu de água. Sim, encheu de água e a criança caiu ali, e havia outras pessoas ali, mas quando a mãe viu, a mãe, sem pensar, ela pulou para salvar o filho. E ali havia muitos ferros pontiagudos por causa da construção, e ela não pensou se iria machucar, ela pulou na água para salvar o filho. Isso é característico da mãe, de não buscar os seus interesses. Continuando o texto, ela não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, como o Lorival falou, né? Os filhos brigam, muitas vezes a mãe vai lá, pede perdão, pede desculpa, abraça, né? Ali eles fazem as pazes, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta, né? Nós muitas vezes tratamos as mães, somos desobedientes, causamos grandes tristezas, e ela suporta, perdoa e suporta. Então a marca do amor é uma marca da mãe, das mães, daquelas que realmente são mães, daquelas que são verdadeiras mães. Ou você poderia até dizer ou lembrar sobre como a sua mãe te amou, como ela demonstrou isso desde a sua criação, como ela demonstrou isso, se ela ainda estava viva, né, quando você casou e saiu, né, das asas, né, da proteção dela, e ainda assim você via o amor dela. Esta marca, irmãos, não tem como não ver, não tem.
Volto a repetir, as mães não são perfeitas, mas a marca do amor não tem como você não ver em uma mãe. O filho sempre vê, é impossível. A segunda marca também de uma mãe é o sacrifício. Sacrifício. Olha 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 23 ao 27. Diz o seguinte: Então disse o rei: Esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxe uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: meu senhor, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: nem teu, nem meu, seja, dividiu. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Sacrifício. Ela poderia, essa mãe verdadeira, ela poderia perder o filho, pelo menos o contato com ele. Poderia ser criado por outro, como aconteceu com outra mãe também, muito famosa. Embora ela ainda participou um pouco, da criação do filho. Mas saberia que o filho estava vivo. Ela sacrificou a sua própria vontade de estar com o filho, de criar o filho, de amamentar o filho, para que ele viva. As mães têm o sacrifício, irmãos, em toda a sua vida, em toda a criação de seus filhos. Elas sempre se sacrificam. Como eu já disse, muitas vezes elas sacrificam a própria beleza, o próprio orgulho, a vaidade, por causa dos filhos. Não digo que isso é correto, mas muitas vezes as mães param de se cuidar por causa dos filhos. Sacrificam muitas vezes valores para que o filho não passe apertado, não passe problema financeiro. As mães sacrificam de várias formas, irmãos. Elas sempre estão prontas a sacrificar. Eu acredito que você, em algum momento ou outro, você talvez está lembrando como que a sua mãe sacrificou por você, se sacrificou por você, para que você pudesse estar vivo hoje, para que você pudesse estar bem hoje, para que você pudesse ter uma família boa hoje, para que você pudesse estar na igreja hoje, salvo, lavado pelo sangue de Cristo, para que você pudesse estar servindo a Deus. A sua mãe sacrificou algo e você lembra disso, porque é uma marca que nós recebemos de nossas mães. Como os irmãos sabem, eu sempre fui levado à igreja desde criança. Já nasci, do hospital já fui para a igreja, estou brincando, nem tanto, Mas sempre fui levado à igreja. Lembro de várias vezes minha mãe chamar a atenção sobre algo que eu não estava fazendo de acordo, sobre algo que eu deveria fazer. Lembro de várias vezes ela dizer: olha, leia a Bíblia, já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. Se hoje talvez eu falho em questão de muitas áreas, irmãos, não estou dizendo todas, mas em muitas áreas, não é questão de não ouvir, porque eu ouvi, eu fui ensinado. E há realmente, muitas vezes, o sacrifício da mãe. Muitas vezes se sacrifica por nós. Eu lembro algo de minha mãe que quando ela recebeu uma herança,
ou um dinheiro a mais. E quando a gente estava em casa, ela sempre dividia com os filhos. Não precisava. Era dela. A herança era dela. A gente não tinha parte, juridicamente falando. Ainda assim, ela pegava aquele valor, dividia entre os filhos e dava. Eu lembro uma vez que o valor que ela me deu, né, eu tinha vontade de ter um videogame, né, mas não tinha como comprar. O valor que ela me deu, né, foi o que eu consegui comprar o primeiro videogame, né, para mim. Então, sacrifício, ela podia ter usado com ela, podia ter usado para o lar, podia ter usado com o marido. É uma forma, né? Mas eu tenho certeza que os irmãos lembram de outros tipos de sacrifícios que suas mães fizeram por você. A terceira marca de uma mãe é a marca de ser incansável. Parecem robôs, né? Muitas vezes. Não cansa. Ou pelo menos não mostra, né? Que cansa. Ou cansa e ainda continua trabalhando, né? Não é verdade? Provérbios 31, versículo 14 e 15. Provérbios 31, versículo 14 e 15, nos diz o seguinte. Vou esperar os irmãos abrir. Provérbios 31, 14 e 15. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Irmãos, eu sei que é só um texto falando sobre algo, né, que muitas vezes as mães fazem, mas com certeza existe muitas outras coisas, né? Eu lembro daquele vídeo que muitas vezes a gente passa, né, até no Dia das Mães, né, sobre aquela entrevista de emprego, lembra disso? Entrevista de emprego. E aí entrevista sempre jovens, né, para aquele emprego. E aí eu não lembro tudo, eu vou tentar lembrar algumas coisas, mas aí vão perguntando, né? Os jovens chegam para a entrevista, aí eles vão perguntando, mas como que é o serviço tal? Ah, então é 24 horas, né? Ah, então, mas não tem descanso? Não. Não tem folga? Não. Todos os dias você tem que estar disponível. E aí vai falando ali, de repente chega um momento que, né? Pergunta, mas quanto que eu vou ganhar, né? Nada. Nada. Eu vou trabalhar todos os dias, sem folga, 24 horas, e não vou ganhar nada. Aí a pessoa ali tem a pergunta, né? Mas você acha que ninguém vai querer esse emprego? Não, ninguém vai querer esse emprego. Ninguém vai querer fazer isso. Mas tem uma pessoa que faz isso. Aí, mas quem? As mães. Aí muitos desses jovens até chegam a chorar, né? Emocionam ali na entrevista. E eles lembram que é verdade. Não tem descanso. E olha ainda mais quando a mulher trabalha fora ainda, né? Não tem descanso. Sempre tem alguma coisa para fazer. E são incansáveis. Eu lembro muitas vezes de minha mãe, que ela mesmo doente, mesmo sentindo mal, mesmo sentindo uma certa fraqueza, ela ainda estava fazendo as coisas, ainda lavava roupa, ainda... E muitas vezes quando a gente fazia arte, né? Aí eu lembro disso porque ela falava mais ou menos assim, né? Olha, eu queria estar sentada. Você não sabe o que eu estou sentindo agora. Eu queria estar sentada, mas eu estou aqui trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Né? Porque ela estava doente mesmo, estava sentindo mal, ainda assim estava atuante. Mesmo na idade, né? A Tamara está aqui também, muita gente chegava lá, na casa dela, mesmo em idade, já não tão forte, chegava lá, ela queria fazer as coisas, ela fazia as coisas. Quando ela vinha para a nossa casa, ela queria ajudar, queria fazer isso, fazer aquilo. É sempre incansável, irmãos. As mães têm essa marca. O pior é que muitas vezes a gente não dá valor. A gente não reconhece. E a gente ainda reclama quando alguma coisa está faltando. A gente maltrata. E ainda assim, como eu já disse, elas continuam.
Se fosse talvez o emprego, você já tinha perdido as contas, né? Não, vou trabalhar mais aqui não. Eu peço as contas. Vou embora. Incansável, mais uma marca das mães. Depois eu vou dar oportunidade. Eu sei que você está querendo falar. Eu vou dar oportunidade, quem quiser falar depois. Mas a quarta marca de uma mãe é a marca do sofrimento. A marca do sofrimento. Olha Mateus 15, versículo 22 ao 28. Mateus 15, versículo 22 ao 28. Diz o seguinte: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, ou seja, Jesus, né? Respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: quem disse? Jesus. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Que palavra dura, hein? Nem parece Jesus, né? Geralmente, o que Jesus falava? Que queres que eu te faça? Seja feita conforme a tua fé, não é? Chega essa mãe pedindo ajuda pela sua filha. Jesus fala: não, eu fui enviado às ovelhas de Israel. E ela: socorre-me, Senhor. Não, não é bom pegar os pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus chamou na cara, né, aquela mulher de cachorrinha. Eu não vou pegar pão dos filhos e dar para um cachorrinho. Mas Jesus fez isso de propósito. Ele sabia o coração daquela mãe. E ele sabia também, como ele disse lá em Isaías, conforme nós lemos no início, o amor de uma mãe. O sacrifício que uma mãe pode fazer. E muitas vezes o sofrimento que as mães passam. E a fé dessa mulher, porque essa mulher, sendo mãe, quando Jesus a insultou de propósito para realmente ensinar algo para os discípulos, porque ele sabia o que ela iria realmente dizer, ele sabia qual seria a atitude dela. Não seria uma atitude orgulhosa, não seria uma atitude de mágoa, mas uma atitude realmente de uma mãe que precisava de um milagre, precisava de ajuda para sua filha. E quando ele disse isso, ela disse, versículo 27, sim, Senhor. Sim, Senhor. Ela não brigou. Sim, Senhor. É verdade. Eu não sou do povo de Israel, realmente. O Senhor está certo. Sou considerado realmente uma cachorrinha. Mas ela continua dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher está dizendo? Sim, é verdade, eu sou uma cachorrinha, mas olha, os cachorrinhos eles comem das migalhas, então não tem nenhuma migalhinha aí para mim? Acho que uma migalhinha que o Senhor pode me dar já é o suficiente para a minha filha. E aí Jesus disse, versículo 28, né? Então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, aquela mulher estava sofrendo. E ela buscou ajuda no lugar certo.
Lembra de Ana também? Nem era mãe, né? Sofria por não poder ter filhos, mas ela buscou ajuda no lugar certo. A minha mãe nunca demonstrou, ela sempre foi uma mulher forte, ela não era de chorar à toa. Talvez eu herdei isso dela, né? Eu sou meio difícil de chorar, mas eu chorei mais depois de casado do que quando jovem, né? Por que será, né? Mas deixa pra lá. Mas ela não era de chorar. A minha mãe não era de chorar, ela não era de demonstrar. Como eu disse, ela muitas vezes estava doente, estava cansada, estava, né, e trabalhando e fazendo, não reclamava, fazia tudo que tinha que fazer. E ela nunca demonstrou algum tipo de sofrimento, pelo menos reclamar ou chorar pelo fato do seu filho, de 27 anos, ter que se submeter a sessões de hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão. Ela nunca demonstrou um sofrimento, nunca demonstrou. Mas quando eu estava aqui, eu acho que quando eu estava aqui, se não me engano, ou talvez até em Passos também, em Passos, antes de vir para cá, e aqui em Araguari, muitas vezes, né, a gente fazendo hemodiálise, esperando o transplante, saía o transplante, né? Saía assim, né? Saía, mas não dava certo, vamos dizer assim, né? O rim estava com problema, não sei o que lá, tal. Aí muitas vezes eu ligava para ela, né? Falava, mas né, aconteceu isso, tal. E ela sempre falava, não, meu filho, eu estou orando, né? Eu tenho orado, estou aqui em oração, né? Deus vai preparar. Através dessas palavras eu sei que ela sofria, mas ela nunca demonstrou, ela nunca chorou, ela nunca reclamou com Deus. As mães muitas vezes sofrem, como essa mãe estava sofrendo pela filha. Sofre, nenhuma mãe gosta de ver um filho ou uma filha sofrendo. Mas ainda assim, as mães que sabem onde buscar ajuda, né? Elas buscam ajuda no lugar certo. Elas buscam ajuda em Deus. Elas buscam ajuda na palavra de Deus. A minha mãe tinha o costume de ler sempre a Bíblia, sempre orar. Várias vezes eu vi ela lendo a Bíblia à noite, várias vezes eu vi ela ajoelhada na sua cama orando. O sofrimento, muitas vezes das mães, é levado no silêncio, né? No silêncio da noite. O choro, muitas vezes, das mães é levado perante Deus, porque muitas vezes o marido é insensível, muitas vezes os filhos também são insensíveis, não se preocupe. Mas se você é mãe e talvez sofre por algo, sempre lembre, sempre tem um lugarzinho ali no colo de Deus. Sempre tem um lugarzinho ali, sobrando. Então, sempre busque ajuda no lugar certo. Quinta e última marca, é a marca do exemplo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia nos diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também habita em ti. Aqui um texto bem clássico, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar da Loide, já devem ter ouvido falar da Eunice, né? A avó e a mãe de Timóteo, né? Um servo de Deus, um jovem, que o apóstolo Paulo viu um potencial muito grande na vida dele, quando o conheceu, de forma que o levou nas viagens missionárias, e ainda, né, deixou ele em uma igreja específica para cuidar, um jovem pastor. E aqui Paulo, mandando uma carta, né, conversando com o Timóteo, ele diz: olha, eu sei que você tem a mesma fé que a sua mãe, a mesma fé que a sua avó tinha. Eu sei que você também tem essa fé, então sempre lembre disso, sempre use isso, né? Traz à memória essa fé não fingida.
Irmãos, o exemplo, como é bom ter exemplos. E hoje, especificamente, falando de mães, como é bom. Eu citei algumas coisas sobre a minha mãe, e eu volto a repetir, se eu falho em algumas áreas, irmãos, não é por falta de ensino, e não é por falta de exemplo. É porque a gente é duro mesmo. A gente é cabeça dura mesmo. Eu tenho certeza que você também talvez recebeu vários ensinamentos de sua mãe, e viu vários exemplos bons, mas hoje você falha alguma coisa ou outra. Você não é igual à sua mãe, né? Você não consegue, talvez você é igual eu, igual a mim. Somos cabeça duras, né? A gente foi ensinado, nós fomos ensinados, nós vimos exemplo em casa, mas ainda assim agimos de forma errada. Talvez a sua mãe, assim como a minha, né? Mãe teve exemplo de oração. Talvez você já viu várias vezes ela orar por você. Exemplo de alguém que lia a Bíblia, né? Exemplo de fidelidade aos cultos, né? Sua mãe sempre estava nos cultos, não faltava, por qualquer motivo, e ainda animava a família, né? Os filhos aí na igreja. Trabalho para o Senhor. Talvez sua mãe foi alguém que trabalhou para o Senhor. Talvez a sua mãe também era alguém que tinha um amor genuíno pelo próximo, sempre queria ajudar alguém, sempre estava disposta a ajudar quando via alguém necessitado, quando via alguém que precisava de ajuda. Talvez sua mãe sempre foi agradecida, sempre teve contentamento na sua mãe, mesmo não sendo rica, mesmo não tendo aqueles móveis novos, mesmo não tendo um automóvel, né, mas andando de pé, andando de ônibus, mas agradecimento, contentamento, alegria. Talvez sua mãe sempre foi alegre, talvez raras vezes, ou talvez nenhuma vez você viu sua mãe triste, desanimada, né, cabisbaixa, reclamando da vida. Ou talvez sua mãe com exemplo de fé, sempre cria que Deus tinha algo, sempre cria que Deus iria fazer algo, que Deus iria intervir, e sempre passava essa fé para você. Irmãos, nós temos muitos exemplos, com certeza, de nossas mães, e essas marcas, com certeza nós temos visto, né, em nossas mães, a marca do amor, a marca do sacrifício, a marca de ser incansável, a marca do sofrimento por você e a marca do exemplo, um grande exemplo. Concluindo, com certeza existem muitas outras marcas que você pode dizer, eu vou dar oportunidade daqui a pouco, marcas que você viu na sua mãe ao longo dos anos. Sabe o que fica depois que uma pessoa parte? Os que não têm as mães sabem, né? Sabe o que fica? Essas marcas. Você não tem mais a pessoa, você não tem mais ali o contato, não pode mais ouvir a voz, pelo menos literalmente, né? Mas você lembra das vozes, né? Lembra das palavras que elas falavam, né? Fica as marcas que nós deixamos, a marca que você que ainda é mãe deixa. Como sua vida está ensinando seus filhos hoje, mamãe? Quais marcas você está deixando na vida dos seus filhos? Tenha cuidado. Os filhos, como eu já disse outras vezes, eles absorvem tudo como uma esponja. Eles veem tudo. E muitas coisas, eu sei que não tudo, mas muitas coisas ficam gravadas no coração. Fica gravado. Então eles estão observando a sua vida. Tudo. Que possamos, não só as mães, né? Mas principalmente as mães, sendo hoje o Dia das Mães, que possamos realmente deixar grandes marcas na vida dos nossos filhos. Não somos perfeitos, irmãos. Muitas vezes a gente realmente fica bravo,
desanimado, né? Porque a gente erra, a gente peca, a gente falha. Nós não somos perfeitos. Mas que possamos, mesmo sendo imperfeitos, como nossas mães não foram perfeitos, que todos nós, mamães, papais, jovens, todos nós possamos deixar marcas no mundo. Porque quando a gente parte, o que vai ficar é as marcas que a gente deixou. Tanto sendo mãe, na vida dos filhos, na igreja, pais, na vida dos filhos, também na igreja, no meio familiar, e jovens também. Né, na vida da igreja, nos colegas, né, nos irmãos em Cristo, da juventude, você sempre vai deixar marca. Todo mundo deixa marca. Vamos orar nesse momento.